Olá, eu sou Murilo Gabriel, Maria Gabriel, somos da Fazenda Vargem Alegre, um grupo de 3 fazendas aqui no Tocantins, Município de basicamente Carmolândia, Carmolândia, Jacilândia. próximo a Araguaína. A gente queria contar um pouquinho a nossa experiência. Nós não somos de fazenda, na realidade, nossa formação, nós somos administradores de empresa e estivemos nos últimos anos envolvidos com cada um com uma atividade em São Paulo. E em 2015 a minha mãe faleceu e deixou umas fazendas para nós tocarmos. As fazendas estavam bastante degradadas, numa condição muito ruim, né, de gestão e de desenvolvimento. E nós também, Eram por outro... pastos grandes, os pastos estavam degradados, eram pastos muito grandes, a fazenda, a infraestrutura estava toda já muito antiga, coisa de 40, obsoleta. 50 anos. E aí, aos poucos, a gente resolveu enfrentar em tocar esse negócio e Na fazer. verdade, a gente, quando chegou essa situação na nossa vida, né, que foi a partir da morte da minha mãe, nós só tínhamos um objetivo: arrumar esse projeto para, eventualmente, no momento que ele se reorganizasse, a gente levaria em consideração até uma venda, já que a nossa vida era em São Paulo, né? Nossas filhas estudam em São Paulo e a gente falou, bom, não dá para vender esse projeto aqui assim, não vai ter o valor devido, e a gente começou assim meio no escuro a olhar, a conversar com pessoas já experientes no mercado, né, pessoas até de outros estados, e a gente percebeu que existia um universo muito grande de consultorias e que, com certeza, para iniciar esse projeto no escuro era muito importante ter o apoio de pessoas qualificadas, pessoas com formações assim super complementares, né, nesse mundo, que nos trouxesse aí um projeto e um cronograma de ação, porque de fato nós não sabíamos nem por onde começar. Eu lembro muito bem que, conversando com algumas pessoas que moram mais próximos às fazendas e tudo, que não existe um controle tão grande em relação aos custos, em relação à própria atividade. Entrava o dinheiro e a fazenda vai andando, quer dizer, não tinha uma coisa clara de lucratividade, enfim, de indicador, não tinha um grande controle, né? E como nós somos administradores, isso chamou muita atenção. Daí a gente falou, bom, se a gente for tocar sozinho, vamos demorar muitos anos para botar isso aqui de pé, porque você precisa entender muito da atividade, além de não entender aonde a gente pode chegar financeiramente, aonde a gente pode chegar, Qual é o qual é o real limite. potencial, né? O que me deixava muito insegura era qual será o real potencial desse patrimônio, né? Depois de arrumado. Então, qual é a minha vantagem? Qual seria a nossa vantagem de desenvolvê-lo? Quanto a gente teria que investir, quanto a gente iria um dia tirar desse negócio, né? Porque aí a gente olhou e falou, bom, isso aqui tem que ser tratado como um negócio, né? Não como uma fazenda de lazer e que pode dar algum dinheiro. Então, dentro disso é que a gente falou, bom, é melhor a gente procurar alguém que nos ajude a colocar isso em prática para ver se a gente quer realmente topar esse desafio, né? Mas óbvio que o primeiro momento era vamos reorganizar e vamos fazer com que isso continue não se degradando. E quando nós ingressamos aqui, nós não tínhamos casa, nós não tínhamos equipe, nós só tínhamos um funcionário para tocar essas 3 áreas. A fazenda não tinha trator, a fazenda não tinha arreio direito, não tinha animal para trabalhar e muito menos renda, porque naquele E momento nem boi. nós não Eram tínhamos muito renda, não poucos tinha boi e não animais. tinha, enfim, realmente dinheiro nenhum para esperar da atividade. E aí
graças a Deus, a gente caiu em boas mãos, a gente foi em busca de orientação e começamos o processo, né? Alguns momentos tivemos ajuda de bancos, alguns outros momentos foi a nossa própria escolha de buscar recursos próprios de outros lugares para começar a a oxigenar o negócio, né? A gente entende que esse negócio não vai sem dinheiro, mas é muito fácil você gastar errado. E isso nos amedrontava muito. Também a gente teve primeiro uma ajuda de uma outra empresa, foi muito importante naquele estágio, né? Que deu um norte para a gente, um caminho, a gente deu um início. E aí chegou um momento que a gente percebeu que precisava fazer algum planejamento a longo prazo, né? Até porque, na medida que a fazenda foi se reestabelecendo, a gente foi começando a construir uma tese de produção aqui, uma situação que a gente viu que tinha potencial para crescer, a demanda, a necessidade de capital foi aumentando. E isso foi nos deixando assim, um pouco mais inseguros, e o fato de, nesse primeiro momento que a gente buscou uma consultoria, não nos dar um parâmetro de longo prazo de eventuais resultados, nos fez procurar a terra, porque a gente entendeu que a gente já tinha tido uma certa evolução do ponto de vista do aprendizado e da vivência desses primeiros 2, 3 anos no negócio, e que daí para frente ia ser um nível de investimento maior e que não dava para a gente fazer sem entender, controlar cada situação e cada possível problema que a gente venha a ter. E de fato foi uma grande surpresa. A gente teve 3 estágios. O primeiro estágio foi aquele susto de cair numa situação que você não sabe nem por onde começar. Aí veio uma orientação boa, mas não talvez na profundidade que a gente imaginava para intensificar os nossos investimentos. Aí conquistamos essa primeira etapa de organização, né, a duras penas. Demorou uns 2 anos, 3 anos, a gente organizou e entendeu o que a gente tinha que fazer na prática, né? Então, o que é arrumar pastagem, o que é cerca, o que é curral, o que a gente tinha que fazer no geral. O tempo certo de aquisição do rebanho, de venda, né? Isso tudo, porque na verdade nós nunca fomos fazendeiros, nós estamos fazendeiros. Mas a gente é administrador. E não sei se continuaremos, mas eu acredito que sim. Não, vamos continuar. Mas a gente é administrador, então o que incomodava era a gente não enxergar daqui 5 anos como é que... O que a gente ia precisar fazer para em 5 anos ter o quê, né? Tirar quanto? Investir quanto? Qual o resultado? E acima de tudo, qual é o conceito que eu quero imprimir nesse nosso negócio, né? Por exemplo, para mim sempre foi muito importante tratar os nossos funcionários como eu gostaria de ser tratada. E isso nem sempre é uma cultura comum nas fazendas, né? E de fato, a gente, desde então, né, a gente vem estabelecendo junto à nossa equipe uma série de premissas e de trocas que hoje eu diria que a gente já tem hoje uma filosofia de trabalho bem estabelecida aqui na nossa fazenda. Eu acho que a gente teve duas linhas aqui depois, né, para fazer esse planejamento futuro, que a terra está ajudando muito. A gente tem outro apoio na parte de pastagem e nutrição, que foi fundamental, e a terra para validar um pouco e amarrar. Não, peraí, não é tanto de nutrição, não vai dar para a gente fazer tanto com pastagem, não, vamos segurar aqui, Então a gente conseguiu montar um grupo estratégico, né? E hoje a gente está seguro, né? Mais seguro, e eu acho que uma coisa importante o que a gente sempre quis montar um programa de distribuição de lucro real, por exemplo, com meta, envolvendo vários índices da fazenda, né? Hoje a gente conseguiu montar uma coisa muito bacana, onde bimestralmente a terra mostra para os nossos funcionários como é que está cada índice, né? Aonde a gente tem que chegar, eles já sabem, né, as metas,
mas hoje está sendo medido e apresentado bimestralmente. Então hoje a gente teve uma reunião até onde eles viram a taxa de mortalidade, como é que está até agora, qual é a nossa meta até o final da safra, quanto que a gente pode ter. Então, assim, hoje eles conseguem enxergar muito todos esses detalhes, né? E além disso, quer dizer, é importante dizer por que a gente chegou na Terra. A gente só chegou na Terra no momento onde nós entendemos como essa atividade funcionava. E para nós ficou muito claro que se você não tiver os números, o controle, né, a segurança de tomar determinadas atitudes, porque na medida que sua terra vai melhorando a produtividade, mais ela necessita de investimento, mais ela necessita de, no nosso caso que é pecuária, aumenta muito o rebanho. E hoje você ter um capital de giro sólido, né, numa fazenda que há poucos anos atrás não tinha uma cabeça de boi, é um desafio para o fazendeiro, né? Sem precisar vender, desmobilizar nenhuma terra para construir esse capital de giro. E até eu me lembro que no momento que a terra apareceu na minha vida, eu tive acesso a um crédito muito bom, numa taxa bastante favorável. E eu peguei o crédito. E era um crédito alto. Era um crédito que podia comprar uma fazenda. E eu de fato peguei, porque eu falei, não, é uma oportunidade, mas eu não sabia como eu iria utilizar isso da melhor maneira possível. E aí a gente teve esse primeiro contato, porque nós precisávamos realmente compreender como organizar melhor esse projeto, e aí a Terra apareceu para desenhar não só a melhor utilização desse crédito, que no final eu segurei e acabei utilizando muito menos do que eu imaginava, e além disso desenhar a nossa meta, né, os nossos objetivos para os próximos 5, 6, 10 anos de vida aqui na fazenda. E isso Uma coisa legal também, a gente está acompanhando o nosso primeiro ano aí de investimento e planejamento. depois da terra, né? Depois da terra, a gente está bem alinhado, vimos hoje que o nosso planejamento e o resultado está alinhado com o planejamento, que é muito legal. E coisas interessantes, né? Tinha uma fazenda menor que a gente queria vender e acabamos, vamos fazer uma casa para vender mais fácil, vamos dividir puxar a luz, né? vamos dividir o pasto para ficar um pouco mais atrativo. E aí quando a terra chegou, a gente resolveu pôr gado ali. Vamos comprar um gado que não cabe hoje aqui na fazenda, vamos botar lá, a gente põe um funcionário, deixa ali por um tempo só para já adiantar um gado que viria para cá futuramente. No fim, essa fazenda acabou se incorporando e nos ajudou a acelerar o resultado um pouco do grupo, né, das fazendas. Então tem algumas coisas, eu comprei umas novilhas uma vez porque eu achei barato e o boi estava muito caro, daí eu falei, vamos comprar essas novilhas aí, ver o que a gente faz depois. E aí teve uma coisa bem bacana que foi, eles falaram, não, vamos inseminar essas novilhas e vender. No fim, estamos finalizando esse processo e foi uma coisa muito mais rentável do que a gente imaginou, né, de uma compra muito despretensiosa e acho que ajudou bastante aí algumas ideias que a gente não teria, né? E essa segurança, né, de novidades, de novas tecnologias que eles nos apresentam e nos ajudam a conduzi-las, né? Isso faz muita diferença hoje na nossa vida. Eu diria para hoje, né, para quem está nos escutando, que é tão importante ter esse tipo de apoio, não só, estou dizendo, para quem nunca esteve no ramo, que é meu caso, mas também para quem está, porque te dá uma segurança na tomada de decisão, te dá elementos, né, números, né, benchmarks que te faz pensar, nossa, eu quero chegar aonde aquele fazendeiro está. E isso tudo faz muita diferença para nós, né? Acho que o importante é, né, a cada reunião que a gente vem, os índices que a gente está olhando, que a gente está medindo, que eles estão medindo e trazendo para nós, né, os controles, aí a gente sente e vê realmente como que está os nossos índices, como que está o nosso controle, como que está. A gente não espera um ano para saber, ou a gente não recebe um benchmark desse tamanho
e a gente fica olhando lá trocentas linhas e vendo como é que está o nosso desempenho, mas a gente nem vê, nem sabe muito bem como resolver, né? Então, acho que hoje, a cada bimestre, a cada trimestre que a gente tem uma reunião, realmente todos os nossos índices estão sendo analisados, discutidos, os nossos números, a gente bate se realmente está dentro do que a gente planejou, não está, e por quê. Então, isso, quando a gente chega no final da safra, a gente já sabia como é que as coisas iam se comportar, né? Hoje mesmo na reunião a gente já viu 2 lotes que podem não chegar no peso na nossa data futura, então a gente já remanejou, chamando toda a equipe da fazenda, mandamos tomar cuidado com esses 2 lotes, porque senão o resultado da fazenda não vai chegar, senão a distribuição de lucro para todo mundo vai ser comprometida, né? A nossa e a dos nossos funcionários. Então todo mundo já saiu com uma lição de casa de cuidar desses 2 lotes da fazenda durante esses próximos 4, 5 meses, né, que a gente ainda tem. Então assim, a gente viu uma coisa muito antes para que o resultado lá na frente não seja comprometido, né? E a equipe como um todo, na medida que a gente vai também crescendo nessa troca, nessa dinâmica de transparência, também você percebe crescendo junto conosco. A gente faz questão de ter essa transparência com eles e nos últimos meses que a gente estabeleceu justamente esse plano de metas, a gente percebe uma mudança muito grande aqui no dia a dia da fazenda.